Provérbios, né? Provérbios capítulo 15, verso 16, ele diz que melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Às vezes a gente lê assim e diz assim, mas é porque é melhor ter pouco, e Deus sabe. Não é ter pouco, é sobre ter paz no teu coração. Esse versículo ele nos lembra que o verdadeiro valor da vida não está na quantidade de bens que você possui, da quantidade de bens que possuímos, mas da paz que vem ao viver a reverência de Deus. É sobre o temor ao Senhor. Então, eu e você precisamos ter essa consciência, que é melhor ter pouco, tendo paz, do que ter muito com inquietação. Amém? Então, às vezes a gente diz assim, mas é porque... Não é ter pouco, entenda, é sobre paz. É sobre sabermos aonde está o nosso coração. É possível ter muito dinheiro, é possível muitas pessoas terem dinheiro, terem riqueza, mas elas continuarem com ansiedade, com medo, com conflitos dentro delas, sabia? Tem muita gente aí com muito dinheiro, desculpa, tem muita gente aí com muito dinheiro e sem paz, com muito dinheiro, sem amigos, com muito dinheiro e não estão felizes com a vida. E é possível uma pessoa não ter riquezas, não ter uma casa boa, não ter condições financeiras e elas estarem bem. Vocês estão entendendo que não é sobre a condição financeira, mas é sobre uma paz que está dentro dela, sobre uma consciência, sobre algo que não compra através do dinheiro, que é uma paz que vem do Senhor. Então alguém pode ter poucos recursos e desfrutar de uma vida marcada pela tranquilidade, pela paz, pela confiança em Deus. E isso não significa que diz assim, então eu vou servir a Deus e eu tenho que ficar naquela vidinha pequenininha. Não, gente, Deus ele é próspero. Só que o nosso coração não tem que estar no dinheiro. A nossa confiança não tem que estar nos bens. Eu não tenho que ter amizades porque... e às vezes assim, a gente fica inquieto quem tem dinheiro, porque tem medo logo de as pessoas estar se aproximando pelo que ela tem. Né? Então, muitos conflitos dentro dela. Então, o temor do Senhor não significa viver com medo. Ontem a gente até falou sobre isso. Mas é sobre honrá-lo, sobre respeitá-lo, entendeu? Buscar a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Então, quando Deus ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, aprendemos a encontrar contentamento, né? Confiança em Deus. Então, assim, ontem eu estava conversando com uma pessoa e disse, olha, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E isso é sobre dinheiro, isso é sobre relacionamento, isso é sobre emprego, isso é sobre tudo. O que é que está acima de Deus na nossa vida? Será que ele tem sido a prioridade? Será que ele tem vindo primeiro na nossa vida? Então, ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Então, começa a pensar, peraí, como é que eu tenho agido? Será que tem outras coisas que estão tomando esse lugar? Então, quando a gente tem esse temor a Deus, a gente tem esse respeito ao Senhor, a gente tem esse contentamento, a gente tem esse... Ele supre, né? Quando a gente tem Deus, ele cuida das nossas necessidades. Quando a gente está com temor ao Senhor, a gente coloca ele em primeiro lugar, por mais que você não tenha riquezas, mas você tem uma necessidade suprida. O Senhor, ele cumpre, ele cuida, ele nos sustenta. Amém? Então, diante dessa sociedade que a gente vive, o sucesso de ter dinheiro, de ter posses, né, às vezes fica muito acima. Eu preciso do dinheiro, eu preciso realizar um sonho. E isso é tão angustiante dentro de nós que tira aquela paz que o Senhor nos tem para mim e para você. Então, se Deus ele não realiza o que eu quero, será que eu continuo buscando Deus? Se Deus não realiza o desejo que está no teu coração, será que você permanece em Deus? Aonde está o teu coração? E quando eu faço essa pergunta, não gera medo, eita, se Deus não... Não, é nós alinharmos a nossa vontade com a vontade dele. A paz, a comunhão com Deus, traz uma vida de tranquilidade e vale mais do que qualquer riqueza, acompanhada de medo, de preocupação constante, de ansiedade. Deus ele quer que nós venhamos prosperar, amém? De termos uma vida próspera, de termos uma vida abundante, mas com tranquilidade. Não é tirando a nossa paz, tirando o nosso foco, inquietando o nosso coração, não.
Nós precisamos sempre estar se questionando, peraí, eu tenho encontrado minha segurança em Deus ou eu tenho encontrado a minha segurança no que eu tenho, nos contatos que eu tenho, na conta que eu tenho, nas conquistas que eu tenho, nos bens que eu possuo? Aonde é que está a tua segurança? Aonde você tem se sustentado? Né? Às vezes a gente se alegra quando está com tudo pago, com as contas pagas. E quando a gente está com muita coisa para resolver, que o dinheiro é quem resolve, será que você fica tão agoniado ao ponto de você esquecer que é Deus que supre a tua vida? É sobre isso que nós precisamos estar pensando. A minha prioridade, a sua prioridade, ela reflete o temor do Senhor? Será que se você não tiver nada, você diz assim, Deus, eu não tenho, mas o Senhor vai suprir? Ou será que quando você não tem, você fica inquieto e você murmura e você reclama? Aonde está o teu coração? Você tem gerado gratidão por tudo que Deus já concedeu na tua vida, por tudo que Deus já te deu? Nós precisamos estar diariamente, Deus, aonde está o meu coração? O Senhor precisa ser a prioridade da minha vida. Nós precisamos buscar direcionamento de Deus para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a nossa vida financeira. Às vezes a gente acha que ter uma vida de prosperidade vai ter paz. Não, eu sempre me lembro de o Tiago Brunet falando, que uma vez ele disse assim, às vezes você diz, eu queria ganhar muito dinheiro. Mas se você não estiver administrando o pouco que você tem, você ganhando muito dinheiro, você vai viver endividado, preocupado do mesmo jeito. Porque é sobre sabedoria, a gente precisa ser grato por tudo que o Senhor nos deu e administrar com sabedoria tudo que Ele nos deu. Para que quando as coisas maiores, o dinheiro em maior quantidade chegar para a gente não perca ele, por falta de sabedoria. Então, faz uma oração ao Senhor hoje de Senhor, me ensina a valorizar a tua presença do que qualquer outra riqueza. Qualquer outra riqueza deste mundo. Dar-me um coração, contente. Um coração grato, um coração que confia no Senhor acima de qualquer coisa, acima de qualquer dinheiro, acima de qualquer pessoa, que nós vamos estar colocando a nossa sabedoria, o nosso temor diante do Senhor, a nossa confiança no Senhor. Porque o desejo do Senhor é que nós vamos estar confiando nele. É por isso que tem muita coisa na nossa vida que a gente não consegue somente por dinheiro ou por contatinho. Tem coisa que somente o Senhor faz. Não tem milagres na nossa vida dizer assim, não, foi Deus que fez. Porque se nós pudéssemos acessar e fazer tudo, a gente não ia buscar o Senhor, não. Então a gente precisa entender que tem coisa na nossa vida que é só o Senhor que faz. Então seja totalmente dependente desse Deus, seja totalmente dependente dessa presença. Quando a palavra diz, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, a Bíblia quando ele diz melhor é o pouco, não está exaltando a pobreza, não. Como eu falei no começo da live. Não é que ele está exaltando a pobreza, mas é ensinando que ter um pouco recurso, significa ter não é uma vida inferior, entendeu? É possível viver com pouco, com simplicidade e ainda assim experimentar satisfação. Quantas pessoas hoje têm um salário mínimo e conseguem ter a casa, ter o carro, ter uma vida estabilizada? E quantas pessoas ganham muito dinheiro e estão endividadas? Eu vi isso em vários podcasts. Os que tinham salário, que ganhavam muito bem, estavam pedindo emprestado a quem ganhava um salário mínimo. E isso é sobre organização. Isso é sobre você realmente ser uma pessoa ajustada, organizada. Então, nós precisamos... eu cresci achando que orar por dinheiro era pecado. Hoje não, hoje eu entendo que não é, tanto que eu leio coisas falando sobre isso para que eu venha sair de uma mentalidade escassa que eu cresci. Eu até finalizei de ler esse livro aqui, Como Pagar as Contas com a Mente, que ele fala muito sobre dinheiro, mas não é sobre pagar a conta com a mente, gente. Entenda isso. Tem gente que acha que eu vou pagar... Não, é sobre você ter maturidade. É sobre você entender o papel do dinheiro na sua vida. É sobre você entender qual a escala do dinheiro tem que estar na sua vida. É sobre você entender quais são os princípios de prosperidade. E às vezes a gente não quer investir tempo de conhecimento. E a gente precisa investir tempo de conhecimento. Isso para administrar, isso seja para todas as áreas da nossa vida. Então...
Havendo temor do Senhor, como a palavra diz, o temor do Senhor é uma atitude de reverência, como eu falei, de respeito, de confiança, de obediência a Deus. Então, ouvir é encontrar direcionamento, sabedoria e paz, independente da sua condição financeira. A gente precisa orar, a gente precisa fazer o nosso papel como filho, de cumprir princípios, de abençoar pessoas. Né? Então, nós precisamos entender isso. E quando ele fala sobre que grande tesouro, tesouro onde há inquietação, é sobre... Gente, tem gente que não tem paz nem com o que tem. Ele tem medo até de perder o que conquistou. Ele tem culpa de como chegou lá. Ele tem ganância, ele tem medo, ele tem ansiedade, é muita coisa. Então, gente, nós precisamos entender que Deus é próspero, mas o dinheiro não tem que estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Jesus, ele tem que ser a prioridade da nossa vida e as nossas conquistas, elas têm que ficar abaixo. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e eu disse, olha, o dinheiro não é tudo na nossa vida. Ela facilita muito, e muito. Porque se a gente não tem dinheiro, a gente nem come, porque a gente tem que se alimentar, tem que ir para o mercado comprar, e é com dinheiro. A gente precisa se vestir, é com dinheiro. Mas a nossa dependência tem que vir de Deus. Todo dinheiro que chega na minha mão, eu oro. Todo cliente que eu atendo, eu oro para Deus abençoar mais o meu cliente. Mas eu sei que a minha dependência vem de Deus. As coisas chegam para mim porque Deus permite que chegue, meu coração não tem que estar lá. Então, esse versículo, ele está nos ensinando que a paz que vem de um relacionamento com Deus é muito maior do que a paz que vem de uma riqueza. Que nós precisamos buscar dependência dessa palavra. Que nós precisamos buscar, Deus, eu preciso do dinheiro, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso muito que o Senhor abra as portas para que eu prospere, sim. Mas eu quero ter paz dentro de mim. Não adianta, a tua palavra nos ensina, não adianta eu ter riqueza se o meu coração ficar inquieto, angustiado, ansioso. Deus, ele é prosperidade, mas as coisas só acontecem na nossa vida quando a gente tem maturidade. Se nós não tivermos maturidade para prosperar, a gente perde também. Então nós precisamos entender que Deus, ele quer que eu e você prospere. É tanto que ele diz que nos deixou a terra para que a gente desfrute do bom e do melhor, mas com paz. Entender que tudo que a gente precisa, ele já tem para nós. Amém? Então hoje é um dia que você vai dizer assim, peraí, como é que está o meu coração? Será que eu tenho pensado somente em enriquecer? Será que está acima daquilo que eu quero em Deus? Será que está acima daquilo que Deus quer para a minha vida? Então antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, no trabalho, nos negócios, seja em qualquer coisa, ore. Veja se isso traz paz para você, se isso te aproxima de Deus, se isso te deixa inquieto, perturbado. Nós precisamos firmar o nosso coração no Senhor. Nós precisamos buscar em Deus, para que Deus nos abençoe e durante o nosso dia, durante a nossa trajetória aqui, as coisas comecem a acontecer na nossa vida, mas entender que a nossa dependência vem dEle. Amém? Nós precisamos entender que o dinheiro é bênção para nós, mas ele não tem que estar acima de Deus na nossa vida. Tem um versículo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 10, que diz que porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente precisa entender que aqui ele não está dizendo que a raiz de todos os males é o dinheiro. Ele está dizendo que o amor... Então o dinheiro não é maldição na nossa vida. Mas como nós estamos admirando e vendo o dinheiro, é que ele se torna maldição. É o nosso sentimento ao dinheiro. Eu quero ser muito abençoada e próspera para abençoar outros. Eu sempre digo, Deus, eu quero muito transbordar, eu quero muito ter para abençoar pessoas. Então tem gente que tem muito dinheiro e ela não abençoa pessoas porque ela tem medo que falte para ela. Ela tem muito dinheiro, mas se eu abençoar e faltar para mim, gente, não é assim. Deus, ele quer que seus filhos prosperem para que eles sejam bênção para outras pessoas. Então, esse versículo de Provérbios de 15 e 16, como nós lemos agora, ensina exatamente esse equilíbrio, que é melhor ter menos
tendo Deus, tendo temor ao Senhor, do que a gente possuir grandes riquezas vivendo cheio de ansiedade, conflito e distante de Deus. O Senhor quer que quando a gente diz assim, unir o útil ao agradável, pronto. É nós estarmos com Deus, acima, Ele como prioridade da nossa vida e sermos muito abençoados para fazer com que esse dinheiro seja uma bênção na nossa vida. Seja bênção para outras pessoas. Então, Deus ele nos quer prosperar? Sim. Deus nos quer com dinheiro? Sim. Mas o nosso coração nele, não na riqueza. Amém? Então, Deus ele não é contra a prosperidade. Entenda, Deus não é contra a prosperidade. Deus é contra a idolatria ao dinheiro. O dinheiro ele deve ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Então, quando Deus ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, a prosperidade se torna uma ferramenta na nossa mão. A prosperidade, ela se torna algo que abençoa a nossa vida e abençoa as pessoas. Se torna uma ferramenta de bênção. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, quando Deus está como prioridade na nossa vida. Então, nós precisamos cumprir isso na nossa vida. Não é o dinheiro acima de qualquer coisa. É o Senhor. Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra nos ensina a buscar primeiro o reino. E tudo aquilo que a gente precisa vai chegar pra gente. Mas às vezes nós estamos acordando com a motivação de eu preciso trabalhar para conquistar isso, fazer isso, e esquecemos do que é prioridade para nós. Nós precisamos entender que aqui a palavra ela é completa, gente. Ela nos ensina, olha, não acumule tesouros aqui. O nosso coração precisa estar na eternidade. Se Jesus voltar agora, será que nós estamos prontos para ir para a glória? Será que nós estamos buscando a presença de Deus o suficiente para que se Jesus viesse agora nós estávamos salvos, temos certeza dessa salvação? Será que nós estamos... o dinheiro, eu falo de ganância, mas tipo, o sucesso de querer vencer na vida é tão grande que nos impede de buscarmos a presença de Deus. Estamos constantemente pensando somente nos resultados, no nosso crescimento financeiro. O que é que tem ocupado o nosso coração? Como eu falei, Deus é próspero e Ele quer que nós venhamos prosperar, mas o dinheiro tem que ser uma ferramenta de bênção na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a cumprir princípios e o que nos faz prosperar é cumprir princípios. Nós precisamos entender que a nossa dependência precisa vir dele, que Deus ele vai suprir as nossas necessidades todos os dias. Para a glória de Deus, nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, amém? Então, o que é que tem ocupado o teu coração? O que é que tem ocupado o primeiro lugar no teu coração? É buscar Deus ou buscar os bens materiais? O que é que você acorda e a primeira coisa que você pensa? Se Deus pedisse para você abrir mão de algo muito valioso, será que você confiaria nele? Você tem sido uma pessoa grata por tudo que o Senhor já tem feito na tua vida? E eu estou falando aqui sobre riquezas, mas tem muita coisa que toma o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Às vezes é um relacionamento, às vezes são pessoas, amizades, às vezes tem gente que consegue colocar qualquer coisa em primeiro lugar na sua vida, menos a presença de Deus. O que Deus já tem te abençoado, os recursos que você tem sido bênção para outros. Eu estou usando os recursos que Deus me deu, que Deus me confiou, para abençoar pessoas, para abençoar aquilo que Deus tem nos dado. Eu não digo que você tem que trabalhar, gente, às vezes é falta de sabedoria, sabe? É cura emocional. A gente pegar tudo que a gente ganha e investir assim, dando a todo mundo e você ficando sem nada. Gente, é incrível como Deus, ele faz as coisas muito justas na nossa vida. A gente transbordar na vida das pessoas. Então, que hoje seja o dia que você diga, Deus, eu não quero que o dinheiro tome conta, que seja a prioridade da minha vida. Eu quero que a prioridade da minha vida seja a tua presença.
E olhe que quando a gente busca Deus, tudo que a gente precisa vai acontecendo. O que é que tem tomado o primeiro lugar da tua vida? O que você acorda dizendo, Deus, é isso? Será que Deus tem sido realmente prioridade no teu coração? Porque quando você tem Deus como prioridade na tua vida, todas as outras coisas diminuem o peso. Jesus, ele precisa ser a prioridade, ele precisa ser a primícia da tua vida. E como eu falei, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Hoje eu estou falando sobre dinheiro, mas isso pode ser qualquer coisa, como eu falei para vocês. Nós precisamos tirar o que é primeiro, que está sendo primeiro na nossa vida e colocar Deus no lugar dele. Ele precisa ser o Deus, a primícia da nossa vida. Veja hoje o que é que está em primeiro lugar na tua vida. Glaucio, eu não coloco o dinheiro como primícia na minha vida, não. E os relacionamentos? E as pessoas? E os teus sonhos? E os teus projetos? Será que eles estão tão acima de Deus que chega a adoecer o teu coração porque não está bem, porque não conquista o que você deseja? Quando a gente tem Deus como prioridade, até porque as coisas não estão indo bem, você está em paz. Porque a tua paz não vem do que você tem, não vem do que você quer. A tua paz vem do Senhor. E quando você está com Deus em primeiro lugar na tua vida, todas as outras coisas vão encontrando o seu lugar. Mas enquanto elas não estão no lugar, você está em paz, porque quem está no controle da tua vida é Jesus. Então que hoje você venha acordar e dizer, Deus, a minha confiança vem do Senhor. A minha segurança não vem do dinheiro que eu tenho, a minha confiança não vem do meu casamento, a minha confiança não vem dos meus amigos, a minha confiança não vem da minha liderança, a minha confiança vem de ti. Eu preciso voltar ao início e colocar Deus no lugar de tudo. A nossa prioridade precisa ser Jesus, e eu não digo, é Ele que precisa ser servido da melhor forma todos os dias. Glaucio, como é que a gente encontra isso se relacionando com Deus? Quanto tempo faz que você fez devocional? Quando foi que você parou para ler a Bíblia? Quando foi que você entendeu qual é a vontade de Deus para você? Nós precisamos entender que todos os dias essa palavra nos convida a vivermos uma vida abençoada por Ele. E sermos abençoados por Deus não é que todos os dias vai ter bênção. Não, gente, é entender que Deus, Ele age como Ele quer e que Ele traz recursos e bênção para nós todos os dias. É entendermos que a nossa confiança vem dEle e que Ele vai prover exatamente aquilo que a gente precisa. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa necessidade, ela é suprida por Cristo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas quem traz a prosperidade da semente, tudo, é a palavra de Deus. Se nós não tivermos sabedoria, você pode ganhar 1000 e não conseguir multiplicar. Você pode ganhar 100.000 e não conseguir multiplicar. Porque o que faz isso é sabedoria. É conhecimento. E a gente precisa estar buscando sabedoria e conhecimento da palavra. Quando eu digo que essa palavra ela é completa, é porque ela é completa. Quando eu digo que Deus ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida, é porque Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E Deus ele se preocupa também com o teu financeiro. Deus ele também se preocupa com as tuas necessidades. E a gente precisa buscar conhecimento nisso também. Amém? Então, aprender a gerenciar a nossa vida financeira é muito importante. Então, que hoje você venha dizer ao Senhor, Senhor, examina o meu coração e me mostra o que é que tem ocupado o lugar de Deus na minha vida. Me ensina a viver. Que você possa orar e dizer, me ensina a viver. Buscando sabedoria no Senhor. Confiança primeiro completamente em Ti. E me ensina e me dá maturidade para que eu possa administrar tudo que chega na minha mão. Que o dinheiro nunca venha governar o meu coração. Diz ao Senhor, de Deus, que o dinheiro seja uma ferramenta, um instrumento onde eu possa ser abençoado e abençoar. Mas que ele não venha ser o senhorio da minha vida. Que o Senhor seja o maior tesouro da nossa vida. Nunca esqueça disso. Que nós venhamos acordar felizes e dizer, Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu.
Que nós venhamos celebrar por tudo que Jesus já fez na nossa vida. Gerarmos gratidão por tudo que Ele fez. Então, de uma forma muito prática, antes de você aceitar trabalho, antes de você estar no trabalho que você tem, pergunte: Deus, esse emprego tem sido bênção para a minha vida? Ele tem me aproximado do Senhor? Ele tem sido bênção para mim, para a minha família? Quando você recebe um aumento no teu trabalho, será que você agradece esse recurso que chega para você com sabedoria? Ou você deixa ele tomar conta da sua mente, do seu coração? Nós precisamos entender aonde está o nosso coração todos os dias. Nós precisamos entender que o nosso suprir mesmo, ele vem da palavra de Deus. Todo o dinheiro que chega até você foi Deus que permitiu para você. Agora, como você está administrando e onde estão os sentimentos aí com você? A palavra diz que a gente precisa criar tesouros aonde a traça não corrói. A gente precisa entender que a nossa vida aqui é uma passagem. E aonde nós iremos passar a eternidade? Às vezes a gente fica tanto ocupado com tanta coisa aqui nessa terra, estamos esquecendo de cuidar do principal, é da tua vida com Deus. Se Jesus te chama agora, ou Jesus voltar agora, será que nós estamos tão em paz para dizer que para irmos subir para Jesus, com Jesus? Porque é isso que a palavra diz. Paulo ele escreveu: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, morrer é lucro. Porque Paulo entendeu que viver nessa terra aqui é servindo e morrer é uma alegria de desfrute. Será que se Jesus nos chamasse hoje, será que nós estaríamos felizes? Será que nós estaríamos em paz? De termos a certeza de onde iríamos passar a eternidade. Será que você tem essa certeza de onde você vai passar a eternidade hoje? Às vezes nós estamos tão ocupados buscando felicidades aqui na terra, tentando acumular os nossos tesouros aqui, esquecendo do principal. O que é que tem ocupado o primeiro lugar na tua vida? Aonde está o teu coração? O que é que tem ocupado os teus pensamentos diariamente? Nós precisamos entender que Deus ele quer que eu e você prospere, e prospere muito. Deus quer que eu e você prospere muito, amém? Mas o dinheiro é um instrumento, ele não tem que ser o Senhor da nossa vida. Em primeiro lugar, Deus, acima de qualquer coisa. As demais coisas é depois. E aonde está o teu coração? O que tem ocupado o primeiro lugar no teu coração? Então que você possa ler esse versículo, que você possa refletir. Isso é uma palavra que dá pra gente ficar muitas horas falando. Mas eu quero que você entenda que Deus é próspero, que Deus nos quer nos ver prosperar sim, e vivermos no melhor sim, mas sem ocupar o primeiro lugar, sem trazer inquietação, ansiedade, medo e insegurança. Amém? Então que você venha refletir sobre essa palavra hoje, que você venha colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado todos os dias. Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Jesus precisa ser a prioridade da nossa vida. Amém?